Nós vamos estudar aqui como dipolo, não é? A gente está trabalhando com dipolo, que cujas dimensões, a distância entre as cargas não é relevante para o estudo que a gente está fazendo. Nós vamos pensar num campo elétrico uniforme. Esse nosso estudo vai ser feito, né, de um dipolo num campo elétrico uniforme, tá? O campo elétrico uniforme é aquele que em qualquer lugar do espaço tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Nós vamos mais adiante um pouquinho, né, nós vamos discutir na próxima parte, né, do nosso curso, nós vamos discutir o problema da lei de Gauss e nós vamos voltar a um campo elétrico uniforme, tá? Então imagina assim, por enquanto não precisa saber o que produz um campo elétrico uniforme, mas por enquanto, né, vocês viram o campo elétrico radial, você fala, mas campo elétrico não é radial? Não. O único campo elétrico radial é de uma carga pontiforme no vácuo, tá? A maior parte dos campos que nós vamos trabalhar não são radiais, tá? Então aqui eu tenho um campo elétrico uniforme e o que eu faço? Eu vou colocar um dipolo, tá certo? Eu vou colocar um dipolo nesse campo elétrico, tá? Lembrando, tá certo? Só para ilustrar melhor, se eu coloquei um dipolo nesse campo elétrico, né, na verdade, vamos pensar o seguinte, eu tenho como se fosse um alter, né, em que eu tenho uma ponta negativa, uma ponta positiva, eu tenho a distância D aqui, separando essas duas pontas, eu tenho aqui o centro de gravidade, né, desse meu arranjo, tá certo? Ora, se eu olho isso aqui, o que vai acontecer? Quando eu olho isso aqui, eu percebo o seguinte, o campo elétrico, lembra? O campo elétrico é força sobre carga, portanto, força é campo vezes carga. Então aqui eu tenho uma força que atua nessa carga aqui, né? Eu tenho uma força atuando nessa carga aqui, que eu vou chamar essa força de F+, que é a carga que atua, a força que atua na carga positiva. Na carga negativa, eu também vou ter uma força. Tá? Eu tenho uma força também atuando aqui na carga negativa, tá certo? Que eu vou chamar de F-. O que acontece aqui? Eu tenho duas forças agindo, tá certo? Né? Se vocês olharem essa figura, é claro que essa estrutura aqui, essa composição, essa força mais puxa para cá, essa força menos puxa para lá, e esse troço então vai fazer o que com ele? Esse trem vai tentar rodar, tá? Ele vai girar. Portanto, nesse caso aqui, eu tenho um torque, tá certo? O campo produz um torque nesse meu dipolo, né? Se eu chamar o ângulo entre o dipolo, se eu chamo esse ângulo de θ, tá certo? Se eu chamar esse ângulo de θ aqui, eu posso dizer que o torque produzido, olha só, o torque produzido pela força positiva, como é que é o valor dele? Tá? O valor dele, o torque produzido pela força positiva é F+, eu estou pegando só em módulo, tá certo? Esse torque aqui, depois eu vou fazer o cálculo dele ali, a expressão vetorial dele. Isso aqui é só para mostrar em módulo, né? Principalmente porque os dois torques, tá certo? Os dois torques têm a mesma direção e sentido, né? São perpendiculares ao plano, tá? Então eu tenho aqui, ó, o torque produzido pela força mais vai ser F+, tá? Vezes D sobre 2, vezes seno de θ. Tá certo? Esse é o torque produzido, então, né? Se esse ângulo aqui é θ, ó, esse pedacinho aqui, ó, isso aqui, essa componente aqui, né? É D sobre 2 seno de θ. O torque menos é igual a F menos D sobre 2, também seno de θ. Tá? Então, olha só, eu tenho essa força aqui, ela tem a mesma direção e o sentido contrário dessa força aqui, tá certo? Então, os dois torques estão na mesma direção, tá certo? E apontando perpendicular, não é, ao plano do quadro, tá? Eu posso pegar, então, o módulo e dizer que o torque total, que é a soma dos dois torques, vai ser, não é, os módulos das duas forças são iguais.
tá certo? Os módulos são Q vezes E, tá? Eu vou somar isso aqui, vezes D, vezes seno de θ. Ora, o que é Q vezes D? Q vezes D é o momento do dipolo. Então, eu tenho P vezes E vezes seno de θ, tá certo? Essa expressão aqui, se eu pegar essa expressão, eu posso dizer, então, que o torque, né, o vetor torque, lembrando, ele é, portanto, P vetor E, tá? Então, o torque produzido, né? Então, se eu tenho um dipolo colocado dentro de um campo elétrico uniforme, o que tem a tendência desse dipolo é girar, tá certo? A tendência desse dipolo é girar, né? E o torque que o campo exerce sobre ele é dado por essa expressão P vetor E, tá? Então, muito bem, né? Nós vimos, então, que se eu tenho um torque, tá certo? Quando o dipolo está num campo elétrico, não é? Esse campo elétrico, então, torce, tá certo? Ele tende a torcer, não é? Esse dipolo. Ora, se eu tenho um torque, se eu tenho um campo elétrico torcendo o dipolo, eu tenho, né, a realização de um trabalho. Se eu tenho um campo realizando trabalho, tá? Nós sabemos que eu tenho uma variação da energia potencial. Vamos lembrar do seguinte, né? Quando eu tinha uma massa, a gente viu isso em mecânica, né? Quando eu tinha uma massa, tá certo? Essa massa era colocada em algum ponto do espaço, próximo da Terra, o que acontecia? Eu tenho peso, tá certo? E o peso faz com que essa massa, né? A força peso faz com que essa massa caia, tá certo? Ela se acelere em direção à Terra, né? E o que acontece? Eu tenho uma variação da energia potencial. Na maior parte dos casos, e nos casos mais simples, né, eu defini aquela energia potencial a partir de um referencial. Lembra? A energia potencial é sempre definida a partir de um referencial, né? Em geral, então eu estou dizendo, nesses problemas mais simples, o que a gente faz? A gente define que o potencial, a energia potencial, por exemplo, no chão, não é? Ela é igual a zero. E aí a energia potencial em qualquer ponto a partir desse referencial, né, a energia potencial a gente diz que é igual a mgh, né? Isso vocês lembram, tá certo? Né? E quando eu fazia a derivada da energia potencial em relação à distância, eu obtinha a força, tá? Que era o peso, né? O mg. Tá? Então nós vamos ver agora um procedimento parecido com esse, tá? Nós vamos definir a energia potencial, né? A diferença de energia potencial de um dipolo, né, em duas situações em relação ao campo elétrico, e pensa aqui o seguinte, a posição agora não é uma distância no sentido de comprimento linear. A distância agora, a posição agora vai ser definida em termos do ângulo que o dipolo faz com o campo elétrico, tá? Então vamos pegar aqui, né, e vamos pensar exatamente aquela situação que eu tenho ali, tá? Ora, quando quando o dipolo e o campo elétrico estão alinhados, né, se P é paralelo a E, tá, o torque sobre eles é zero, tá? Então se eu tiver aqui, ó, se eu tenho, nesse caso aqui, o dipolo alinhado com o campo elétrico, não é? O torque é zero e essa posição, tá certo? É aquela posição em que o dipolo não tende a se mover, né? Por outro lado, se o dipolo está perpendicular ao campo elétrico, o que acontece? Tá? Ele tende a se alinhar com o campo elétrico. Parecido, tá certo? A gente pode fazer uma certa analogia com o problema que a gente tinha quando eu pego um corpo e coloco a uma certa altura. O que acontece com esse corpo? Ele tende a cair em direção à Terra. Se eu colocar o dipolo anti-alinhado, ou seja, paralelo ao campo elétrico, mas apontando em direção, em sentido contrário do campo elétrico, que é a tendência dele é rodar e vir para cá, tá? Então essas são situações que eu vou descrever, tá certo? E eu vou pegar o seguinte, né? Eu vou reproduzir aquela figura ali, só que com uma linha de campo só. Eu tenho o campo elétrico aqui, tá? Eu vou botar o dipolo perpendicular, tá certo? Ao campo elétrico, né? O dipolo forma um ângulo com o campo, e eu vou dizer que essa situação aqui, eu vou dizer que a energia potencial é igual a zero. Lembrando, aonde eu escolho a energia potencial igual a zero, tá certo?
é arbitrário, é uma escolha minha, né? Então eu vou definir nessa situação aqui, vocês vão ver mais adiante um pouco porque que eu arbitrei, né, escolher essa situação como de energia potencial igual a zero. Então, a energia de quando o ângulo é π sobre 2, não é? Ela é então igual a zero, tá? Muito bem. Como nós já sabemos, né, nós já sabemos que o trabalho realizado por um campo, tá certo? Ele é igual à integral, né, de tal dθ, tá? Isso aqui é aquela definição, né? Vamos relembrar mais uma vez, né? Quando nós vimos o trabalho pela primeira vez, né, nós falamos que o trabalho era, lembra, integral de f dx, ou f dr, se você tiver, né, no espaço tridimensional. Nesse caso aqui, o deslocamento, né, que é feito não é mais um deslocamento linear, não é? O deslocamento agora é um deslocamento angular, tá certo? É o trabalho que é feito para mover esse dipolo no campo elétrico, né? Então eu tenho tal, que é o torque, vezes, né, dθ, tá certo? Isso aqui é a variação menos a variação da energia potencial. Então eu posso escrever que ΔU vai ser igual a menos a integral de π sobre 2, que é a minha referência, até um ângulo θ qualquer, não é, de tal. O que é o tal? Tal é P vezes E seno θ. Então eu tenho aqui P vezes E seno θ dθ. Tá? Muito bem. O módulo de P é constante, o módulo do campo elétrico, nós estamos num campo elétrico uniforme, é constante. Então eu tenho aqui P vezes E, tá certo? Integral de seno θ é cosseno θ. E vocês veem aqui agora, né, a conveniência de eu ter escolhido a energia em π sobre 2 igual a zero, porque cosseno de π sobre 2 é igual a zero, esse está resolvido, e eu posso então, né, vir aqui, né, e escrever que a minha energia, considerando, né, que eu tenho uma energia, um referencial de energia em π sobre 2 igual a zero, eu posso então escrever que a minha energia, de acordo com o ângulo θ, vai ser igual a menos P vezes E cosseno de θ. Muito bem. Vamos ver aqui as duas condições, as duas situações particulares aqui que nós temos, né? A primeira delas é quando eu tenho θ igual a zero. Se meu θ for igual a zero, o que significa? Significa que o vetor P está alinhado ao campo elétrico E, né? Quanto equivale, nesse caso, a energia, nesse caso, ela tem o valor menos P vezes E, que é o mínimo dessa situação aqui. Por outro lado, quando θ for igual a π sobre 2, quando θ for igual a π, tá? Quando θ for igual a π, eu tenho que a minha energia, né, vai ser, a energia de π vai ser, quanto que é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. Então a minha energia vai ser P vezes E. Ora, nesse caso, o meu vetor P está anti-alinhado ao vetor, quer dizer, ele está na mesma direção, mas em sentido contrário ao do vetor E. Nesse caso aqui, a energia é máxima. Enquanto aqui eu tenho o equilíbrio estável, aqui eu tenho um equilíbrio instável. Qualquer perturbação faz o P, né, virar, tá certo? Na direção do E. Esse aqui é o mínimo de energia, tá certo? É onde o sistema gosta de estar. E esse é o máximo de energia onde o sistema não gosta muito de estar, tá certo? Então essa aqui, né, basicamente as configurações de energia, não é, do meu sistema. Aí voltamos àquela nossa pergunta do começo da história, tá certo? Como é que funciona o forno de micro-ondas, né? Bom, nós estudamos bastante, né, a situação de um dipolo num campo elétrico, né, porque como eu disse para vocês, né, a molécula de água é um dipolo, né? Ela tem aquela distribuição de cargas, né, que a configura enquanto um dipolo, né? Os seres que nós nos alimentamos, né, os seres vivos, tá certo? Eles são compostos, né, de uma quantidade grande de água, tá certo? Então isso faz com que quando você produz um alimento,
né? Quando você coloca um alimento no forno de micro-ondas, você tem o quê? O forno de micro-ondas é uma caixa metálica. Mais adiante, tá? Mais adiante a gente vai ver por que é uma caixa metálica, né? Ele é uma caixa metálica e dentro dele tem um dispositivo que emite uma onda eletromagnética, né? E como vocês já viram lá na disciplina de ondas, né? De oscilações e ondas, uma onda ela é caracterizada pela sua frequência. Então esse equipamento ele emite uma onda na frequência de 2.4 GHz. Muito bem. O que acontece? Porque essa frequência, vocês podem depois, né, olhar, a gente vai colocar um link de uma conversa que tem, né, lá no Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul, que explica um pouco por que essa frequência. Nesse momento a gente tem que entender o seguinte: uma frequência, tá certo? É um campo, no caso, um campo elétrico que está oscilando, perdão, uma onda é um campo que está oscilando nessa assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. De novo a frequência, ele oscila 2.4 bilhões de vezes por segundo. Quando esse campo encontra com o dipolo de água, o que ele faz? Ele faz com o dipolo de água para alinhar com ele. Aí só que ele desalinha, aí o dipolo vai desalinhar, aí ele volta para cá, o dipolo volta para cá, volta para ficar nesse vai e volta, tá certo? O dipolo tentando acompanhar o campo elétrico e nesse ir e vir, tá certo? Eu estou falando, o dipolo no caso é uma molécula que está mexendo ali dentro, né? E aí obviamente, tá certo? Essa agitação dessa molécula e de todas as outras que estão ali, né, produz um aquecimento do alimento, tá certo? É claro que essa, vamos chamar, ação do campo elétrico ali dentro do forno de micro-ondas não é só sobre a água. Qualquer molécula que tenha alguma estrutura polarizada vai, né, vamos chamar assim, vai responder a essa situação. Inclusive se você bota, por exemplo, né, algum tipo de gordura também tem aquecimento, tá? Então assim, mas a água é onde você vê isso com a maior característica, né? Muito bem. Por que ele é uma caixa, né? Você vai perguntar, então se eu chegar perto do forno de micro-ondas eu não posso ser afetado? Não, porque essa caixa ela blinda, né, a onda de tal forma que a onda não vaza para fora do forno de micro-ondas, tá certo? Né? Ela não vaza para fora do forno de micro-ondas de tal forma que você não é afetado. Mas eu vou chamar a sua atenção para uma coisa interessante que é o seguinte: o seu telefone celular ele também capta a onda, né? A onda que você usa no Wi-Fi da sua casa, da República, tá certo? Né? Que você pega no comércio, de uma maneira geral, é uma onda eletromagnética também de 2.4 GHz, tá certo? Né? Aí você vai perguntar, bom, então eu posso ser cozido pelo meu telefone? Vamos lá. Né? Primeiro que a potência de um forno de micro-ondas, tá certo? Ela vamos chamar assim, alguns milhares de vezes maior do que a potência do seu telefone, né? Isso vamos chamar assim, isso é claro, né? A segunda coisa é o seguinte, né? Essa onda que você está recebendo, você não ela está concentrada na antena do seu telefone, tá certo? É claro que você está dentro no nosso universo, a gente está sendo, não vamos chamar assim, atingido, né, por ondas eletromagnéticas de todas as frequências. Mas nesse caso em particular, normalmente, você tem a concentração na antena do telefone. Agora, é importante dizer que existem estudos, né, são continuamente feitos para tentar descobrir se de fato não existe problema. Existe um princípio básico em ciência que é o princípio da precaução. Tá? Então, vamos dizer assim, o melhor é você não ficar com o telefone grudado no corpo o dia inteiro, O melhor é você não usar, e crianças particularmente devem evitar, de estar usando telefone celular, por muito tempo, tá certo? Então, assim, e eu só para dizer mais uma coisa, essas radiações na frequência de micro-ondas ou na frequência de rádio não são as radiações ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que alteram a estrutura atômica, que podem corromper a molécula de DNA e produzir, por exemplo, câncer ou outros tipos de doenças.
Essas radiações ionizantes são as radiações com frequências muito mais altas aí acima do ultravioleta, né? Então vem a ultravioleta, vem o raio-x, vem os raios gama, né? Aqueles que transformaram, né, o Bruce Banner no Incrível Hulk, mas esse é um outro assunto e a gente não vai discutir esse assunto no nosso curso, tá bom? Então tá, então completamos essa parte, né, do campo elétrico, tá certo? Nós introduzimos a ideia do campo, tá? O campo enquanto uma ação que uma carga, ou um conjunto, uma distribuição de cargas produz no espaço. Calculamos o campo de algumas distribuições muito específicas, não é? A partir disso discutimos o que é, né, o que são as características, né, de um campo elétrico atuando sobre um dipolo. Tudo bem? Então tá, completado isso, nós agora vamos partir, né, para a próxima parte do nosso curso, que é a discussão sobre a lei de Gauss, tá? Então a gente se vê mais adiante. Até já!